Olá, como vai você? É uma alegria imensa estar aqui novamente na sua companhia, Dr. Paulo Nassif, para bater um papo que traga para você dicas de uma vida melhor. Como vai você, Dr. Paulo Nassif? Muito bem, Manu. E você? Eu estou muito bem e estou feliz, realizada, porque foi difícil. Ela tentou fugir bastante. Mas olha, eu também estou muito feliz. Hoje nossa convidada é especial. Então, eu sei que ela é da sua equipe. Então, eu vou lhe dar a honra de apresentá-la. Puxa, isso é um privilégio para mim. Então, aqui hoje nós trazemos para esclarecer um monte de dúvidas para vocês. Todos vão aproveitar muito. Doutora Leila é uma endocrinologista lá do Instituto Paulo Nassif, que tem uma experiência enorme, apesar de ser muito jovem, uma experiência enorme nessa especialidade. Eu fico muito feliz porque a doutora Leila é uma parceira assim, que todos os dias ela atende lá, todos os dias, agenda daquele jeito. E eu fico feliz porque eu sempre consigo encaixar. Olha, né? viu? Que delícia. Eu sempre encaixo um paciente para ela. Como Mas vai... realmente assim, eu estou muito feliz por ela estar aqui, pelo conhecimento que ela tem, pela didática que ela tem, pelo carinho com que ela trata todos os pacientes. E isso é muito importante para nós hoje. Como vai você, doutora Leila? Muito bem. Seja muito bem-vinda. Muito feliz e agradecida de poder estar aqui. Eu não fugi, eu só não consegui vir nos outros dias. Mas estou bem feliz de poder estar aqui hoje. Bom. E nós vamos então conversar sobre doenças metabólicas. Doutor Nassif, por que você escolheu esse assunto? Você sabe que agora eu vou começar a entregar, né? Eu vou entregar para vocês todos que estão nos ouvindo aqui, que é sempre uma surpresa. Eu acabei de saber do assunto, né? Mas eu achei um assunto muito interessante e eu acho que nós vamos aprender muito com a doutora Leila, porque as doenças metabólicas estão hoje cada vez mais presentes nas pessoas, assim como o sobrepeso, a obesidade em si. E a gente precisa controlar essas doenças metabólicas para que a gente possa ter uma vida saudável e qualidade de vida. E eu acho que hoje nós vamos aproveitar muito. Tenho certeza disso. Para todo mundo que conhece, e eu lutei bastante para ter a doutora Leila aqui, porque eu sou apaixonada por ela. Então, eu preciso me defender. A escolha do tema foi assim, eu dei várias possibilidades, o que a gente poderia falar? Você me deu várias, eu escolhi. Então, bom, tudo bem, estamos ótimo, aqui. Ótimo. Doenças metabólicas. Então, doutora Leila, eu queria começar perguntando, afinal, o que são as doenças metabólicas? São as doenças relacionadas com o acúmulo de peso, principalmente de gordura visceral. E aqui a gente tem a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, a dislipidemia e as doenças que vêm como consequência disso, né? Então, onde a gente vê o paciente metabólico com gordura hepática, com a ferritina mais alta, o ácido úrico elevado também, que faz parte desse conjunto que a gente vê no dia a dia. Então, para se caracterizar como doença metabólica, tem que estar associada ao acúmulo de peso. Um dos critérios da síndrome é a circunferência abdominal elevada. Então, na mulher acima de 88, no homem acima de 102, com alguma manifestação de doença, seja diabetes, hipertensão, dislipidemia. As mais comuns são essas. As mais comuns são essas. E tem cura para essas doenças? Existe controle, e a gente como clínico batalha muito nessa tecla, né, de que você não precisa curar, você precisa controlar. E dependendo do estágio que o paciente está, de obesidade ou sobrepeso, a porcentagem de redução de peso muitas vezes já é suficiente. E a cura mesmo a gente tem visto muito com as técnicas cirúrgicas, né? Porque aí você tem um método muito mais agressivo para garantir uma perda de 30%, 50% do peso, que para esses, né, grandes obesos é o que realmente faz muita então, diferença. Então quer dizer que a cirurgia bariátrica é um tipo de tratamento para doença metabólica, doutor Nassif? Sim, ela é um tipo... Hoje, assim, para algumas pessoas, dependendo do grau de obesidade e da gravidade da síndrome metabólica, ela é o método mais eficiente hoje que existe. Inclusive, ela passou a ser chamada, né, de cirurgia bariátrica e metabólica, justamente porque faz o tratamento dessa parte, é isso? É isso. Então, doutora Leila, eu gostaria que você me explicasse como se dá o controle dessas doenças, como é que se dá o tratamento disso?
Uma das coisas que a gente sempre foca com o paciente é mudar a estrutura dele de hábito de vida, porque eu preciso de uma perda de peso para que eu reduza a gordura visceral e com isso ele melhore as comorbidades. Então, uma perda ali de 5 a 10% para quem tem o sobrepeso, muitas vezes já traz a glicemia para o valor normal, a pressão já reduz bastante, às vezes normaliza. Os níveis lipêmicos melhoram muito, né? A gente vê muito mais isso com triglicerídeos do que colesterol, mas ambos tendem a reduzir bem. E aí a gente tem que estruturar uma alimentação mais saudável que favoreça menos depósito de gordura visceral, menos resistência insulínica. Eu acho que se eu tivesse que resumir uma coisa da síndrome metabólica é a resistência insulínica. Porque a nossa insulina, que trabalha bem para manter o açúcar bom, ela começa a ficar com o freio de mão puxado, que eu falo para os pacientes. Essa gordura visceral vai judiando da insulina e vai fazendo ela ter muita dificuldade de trabalhar. E aí o corpo vai tentando vencer essa demanda, aumentando a quantidade. Só que excesso de insulina é uma faca de dois gumes, né? Porque eu consigo melhorar a glicose de um lado e do outro eu inflamo o organismo. Com o aumento da gordura visceral, da gordura hepática, com o aumento da pressão, dos lípides, e aí aquilo vai virando uma bolinha de neve. E a gente consegue reduzir bem a resistência insulínica quando o paciente começa a comer melhor, né? Ele reduz os carboidratos que têm mais índice glicêmico e aí ele não precisa produzir tanta insulina. Quando ele associa muitas proteínas na dieta, porque a proteína também faz com que esse pico glicêmico dos alimentos reduza e a saciedade dure mais tempo. Quando ele alia atividade física, e aqui a gente fala de exercício, né, de moderada intensidade, pelo menos 150 minutos por semana, e com isso a gente vai tendo uma melhora metabólica muito boa. Então, primeira coisa, existe o obeso que não tem doença metabólica ou ele provavelmente vai ter? Existe o obeso que não tem ainda, né? Ainda. Mas aquele conceito de... Pode falar. Não, eu queria só pegar o gancho de que a doutora Leila falou que inflama o organismo e tal. Então, assim, veja, ele pode não ter síndrome metabólica, mas ele tem inflamação, não é? Então, assim, o paciente que tem obesidade, a gente tem que cuidar, porque para que ele possa desenvolver essa síndrome metabólica, não precisa de muito tempo. Pouco tempo ele pode desenvolver. Então, é muito importante o que a doutora Leila falou. Então, no o que vocês estão dizendo é que a obesidade vai ser um foco de um problema que vai trazer outras consequências. Eu li outro dia um estudo do INCA dizendo que nós estamos no Outubro Rosa, né? E falando que é enormemente maior o número de mulheres que têm obesidade que vão desenvolver o câncer de mama, por exemplo. Então, essa questão de inflamar o organismo vai trazer consequências para o todo. Uhum. E, de novo, a gente volta na insulina, porque a insulina é um hormônio que estimula a multiplicação celular. E a gente vê muita relação da hiperinsulinemia, dos obesos ou com sobrepeso, desencadeando riscos de neoplasias, né? De mama, de aparelho digestivo. Não só de mama. É um fator predisponente. A obesidade é um fator predisponente. E inclusive, eu também li há um certo tempo a questão de infertilidade. Aumenta a chance de da mulher se tornar infértil. Sim. Porque a regulação dos hormônios no ovário, ela é bloqueada por essa insulina elevada também. Então, o nosso modelo clássico de que a obesidade pode levar à infertilidade é a síndrome dos ovários policísticos. Então, quer dizer que é um pacote completo. E que vai começar na resolução do problema em si. Uhum. Porque eu posso tratar o diabetes, eu posso tratar as outras coisas, mas eu preciso resolver o problema central, que é, então, a perda de peso. Sim. Aí, a gente falou sobre dieta, né? Porque vai, então, pelo que eu entendi, vai ter que ter um trabalho conjunto de equipe médica, como a gente já vem falando aqui, né? Em que trabalhe o nutricionista, em que o psicólogo possa ajudar esse paciente a se entender melhor e buscar tratamento. Então, como é que começa? Começa tratando as consequências ou começa indo no foco do problema? Na raiz do problema. Quando o paciente chega no médico, muitas vezes ele já tem alteração metabólica ali nos exames e a gente muitas vezes já intervém com o medicamento para ajudar no controle dos lípides, da glicemia, da hipertensão. Mas eu acho que a base é tratar o estilo de vida e essa estrutura que ele tem que mudar no dia a dia dele.
E é muito bom estar no Instituto, porque a gente tem essa equipe multidisciplinar junta. Então, eu, quando tenho a minha primeira consulta, eu já encaminho para a equipe da nutrição, porque eles são fundamentais no processo. Se a gente identifica que tem um paciente, que o gatilho ali é o transtorno emocional, é a ansiedade, a gente tem a equipe da psicologia junto. A fisioterapia, com a parte de educação, né, de prática de atividade física, e é multidisciplinar mesmo esse tratamento. E o que acontece se a pessoa não tratar? Quais são as consequências do não controle da doença metabólica? Deixa eu só falar uma coisinha antes. A infertilidade que a doutora Leila falou, que os pacientes têm dificuldades por causa da insulina de engravidar. Então, existem histórias lá no consultório, muito assim, doutor, eu não me cuido, porque nem eu nem meu marido, porque eu não engravido. Aí eu sempre oriento, falo assim, mas olha, no pós-operatório imediato, você... Se não se cuidar, você vai engravidar. E nós temos vários casos de pacientes que engravidaram logo depois da cirurgia. O que não é aconselhável. Por quê? Né? Porque o que a doutora Lila explicou, vai melhorar a insulina, melhora toda a parte metabólica e ela tem uma possibilidade enorme de engravidar. E daí não é aconselhável nesse momento. Não, tem que se tomar... Não é aconselhável, porque ela vai estar num processo de perda de peso, um monte de mudanças hormonais, e daí a endocrinologista tem que calcular o que ela está ganhando porque ela engravidou, o que ela está perdendo, fica uma complicação. E daí, dosar vitaminas, não são todos os remédios que podem tomar. Dá para esperar um pouquinho. Dá para esperar um pouquinho, só se cuidar. Mas a gente avisa, assim, bastante. E uma outra situação que a doutora Leila falou, que a gente tem que sempre a gente está batendo nessa tecla, é que a gente tem que passar essa informação, esse conceito de que se você não muda teus hábitos de vida, a cirurgia também não vai ser tão boa para você. Então, essa conscientização depende muito da equipe multidisciplinar que a gente está sempre falando. É uma ação conjunta, né? Tem muitas coisas que precisam, então, ser mudadas, porque não adianta o paciente operar e continuar tendo os mesmos hábitos que levaram a chegar lá, né? Isso. O mesmo conceito com os remédios. Eu posso dar o melhor medicamento que eu tenho hoje para o diabetes, que ajuda na perda de peso. Se esse paciente não tiver engajado com as boas escolhas de alimentação e o exercício junto, ele não tem uma resposta ótima, né? Às vezes ele até passa mal porque não está numa dieta adequada para aquele medicamento, desiste de um excelente remédio porque ele não mudou a base junto. Uhum. Então, ele tem que mudar isso junto com o tratamento. Ok, e eu perguntei, então, vou voltar a insistir, o que acontece se não tratar? Esses pacientes têm um risco muito maior de morbimortalidade, né? A sobrevida deles é mais curta, eles infartam mais, eles têm mais doença cardiovascular, seja cerebrovascular ou cardiovascular. O próprio diabetes hoje é a principal causa que a gente tem de cegueira, de insuficiência renal. Então, o caminho não é bom, né? Às vezes, aquele obeso que ainda não tem doença nenhuma, ele acha que está tudo certo, que ele não precisa fazer nada. Mas é questão de tempo, como o Dr. Nassif falou, ele já está inflamado e aquilo é subclínico. Às vezes falta 2 quilinhos a mais e acende o pavio ali. Então, outra coisa, para chamar a atenção todos que estão nos ouvindo aqui, veja que nós não falamos em momento algum aqui sobre cirurgia. Nós estamos na equipe multidisciplinar. Nós estamos preparando um paciente para a cirurgia. E isso é fundamental. Mudança de hábito. Viu a importância porque a de se mudança de preparar? hábito, até onde eu entendi, é um dos principais pilares da cirurgia bariátrica, se não sim. o principal, né? Sim. E aí, doutora, dentre essas questões de mudança de hábito, tem uma situação que a doutora já falou e que eu queria voltar a reforçar, que é o exercício físico. Então, como que o exercício físico vai agir na doença metabólica? De inúmeros meios, assim, mas o principal que a gente vê é durante um treino que o paciente está fazendo lá de moderada intensidade. Vamos definir as intensidades, né? Ok. A leve intensidade é aquela que você vai caminhar com o cachorrinho, conversando com o vizinho, com o marido e... Dá uma paradinha. Dá uma paradinha. Vai até a padaria, compra o pão e volta. Esse exercício de baixa intensidade, ele serve para te tirar do sedentarismo, entre aspas, se você fizer lá os teus 10 mil passos por dia, não importa o ritmo,
mas ele não gera uma frequência cardíaca suficiente para acelerar o teu metabolismo e todas as vias que a gente tem ali. Ele é bom, mas é insuficiente. É insuficiente. E isso a gente fala para os pacientes, né? Mesmo que o teu trabalho seja mais agitado durante o dia, não é tão bom quanto você parar meia hora, 5 vezes por semana, e fazer uma caminhada mais acelerada, ou você pedalar, ou você nadar, ou ir para academia. Porque aí a tua frequência cardíaca tem que chegar num determinado valor para que a intensidade seja boa. E na maioria das vezes é uns 130 batimentos por minuto, né? Então, quando você chega nessa intensidade moderada e você consegue se organizar para fazer lá os 150 minutos por semana, a gente começa a ver toda essa cascata da insulina funcionar melhor. A glicemia baixa durante o exercício e por até 12 horas depois que você faz. Então, você já tem um excelente controle de diabetes, de pré-diabetes, só pela prática da atividade física. Então, é por isso, talvez, que seja recomendado, então, as 5 vezes na semana? É, por isso que entrou como um critério de sair do sedentarismo, de uma prática que ofereça melhora das doenças, da qualidade de vida, porque é essa frequência mínima que faz a diferença. E qual exercício é melhor indicado? O que eu preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? O que dá certo para ti. Não tem fórmula uma coisa básica. assim que a doutora Leila falou em relação à frequência cardíaca, aquela historinha que a gente conta aqui, o que é mais importante? O que vai ser melhor para você dar 2 voltas lá no Parque Barigui ou 3? Depende da tua taxa metabólica, da tua frequência cardíaca. Aí entra uma questão muito importante que a doutora Leila já falou, que é a fisioterapia, porque a fisioterapia pode fazer indicação exata para aquele paciente de como ele, não é? Sim, assim como a nutrição. Na verdade, todos têm que participar. Sempre qualquer especialidade está acrescentando para que tenha o melhor resultado. Então quer dizer que eu preciso chegar num nível de batimento cardíaco para que isso funcione, para que tenha resultado. E eu falo para todos os pacientes que o nosso objetivo é esse, mas a largada não precisa ser essa, né? Para quem está sedentário, sem fazer muito tempo. E obeso, porque... Às vezes, você sabe que às vezes eu sempre vejo quando a doutora Leila posta lá o quanto ela correu de manhã, eu já saio cansado de casa. Eu saio muito cansado. Ela não pode ser parâmetro para nós. Ela não é parâmetro. A doutora Leila corre mas eu sou amadora, grande. Mas é porque eu gosto. E aí, voltando para a tua pergunta, né? Tem o exercício ideal, o que eu recomendo? O que o paciente gosta e pode fazer. Eu adoro correr, é o que eu faço. Mas tem paciente que gosta de pedalar. Eu não posso correr, então eu vou para academia. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de fazer esporte. Hoje eu atendi um paciente que ele falou que ele é competitivo, ele só faz exercício se tiver competição. Se tiver com quem competir. Porque é o que estimula ele a fazer. Então ele gosta muito de basquete, ele gosta de handebol, ele gosta de vôlei, só que agora por conta do sobrepeso, ele está tendo impacto nas articulações. Sim. Então, primeiro que você tem que pensar numa atividade que te dê prazer. Segundo, que você tem que pôr uma meta lenta e progressiva para poder dar certo, né? Porque senão você vai muito afoito, se machuca e não dá conta do recado. E aí entra um risco, né? Eu começar a fazer as coisas por conta própria. Eu começar a fazer dieta por conta própria, eu tentar fazer exercício sem avaliação, eu tentar... E hoje é uma situação tão fácil você ter essas orientações de especialistas que não se justifica fazer sozinho, entende? É muito fácil. Tem acesso, mesmo pelo SUS, mesmo pelo SUS você tem, né? Sim, então... nós temos equipes, a equipe de SUS no hospital tem todos da equipe multidisciplinar. Né? E que pode ser, então a sua recomendação. Identificou que isso pode ter a ver comigo, doença metabólica pode ter a ver comigo, o que eu devo fazer? Procure uma equipe que lhe ajude nesse sentido. O endocrinologista, não vou puxar a sardinha para o meu lado. Não, mas eu acho que assim, endocrinologista seria a primeira consulta. Né? E como a gente trabalha em equipe mesmo, o nutricionista vai estar envolvido, o educador físico, o fisioterapeuta, o psicólogo em situações que a gente julga que é necessário. Hoje eu estava escutando um áudio e estava dizendo assim que às vezes a gente começa bem. A questão é da continuidade, é ter... Muitas vezes, em desafios, seja qual for da vida da gente, a gente tem vontade de desistir quando o desafio é grande. Mas quando você faz bastante, com frequência, você sente falta. E eu acho você não quer parar. E eu acho também que quando você tem apoio, então acho que por isso que você ter ali a estrutura que te ajude, que te incentive, seja ela familiar, seja ela da equipe de saúde, ou seja complementares, né, vai mudar o perfil
E a hora que esse paciente começa a ver a resposta dele, ele se motiva. A gente trabalha por recompensa, né? Sim. Você não precisa necessariamente perder os 5 quilos naquele mês, mas se você reduzir medidas, se os teus índices de glicemia melhorarem, de colesterol, você sabe que está no caminho certo. É bem-estar. Além de diminuir demais o risco de saúde. Com certeza. Por isso que a gente fala dessas metas, né? Você não precisa controlar você não precisa curar a obesidade, mas se você perder lá os 10%, você já vai estar controlando inúmeros fatores de risco para você viver melhor. Olha, doutor Nassif, já faz alguns meses que a gente começou com esse projeto aqui do podcast e eu só posso agradecer, porque semanalmente eu aprendo muitas coisas. Por exemplo, eu confesso que pode ser até bem burro que eu vou falar agora, mas eu não tinha associado exatamente que o exercício só vai ser funcional quando tiver um batimento cardíaco X para mim, que deve ser um para mim, outro para você, outro, né? Então, assim, semanalmente a gente aprende coisas e eu sou muito grata, por isso eu quero lhe agradecer de estar aqui, de ter tanta paciência de nos informar e quero te aconselhar que se você vive uma situação semelhante a essa, que você busque uma equipe médica, que você possa buscar ajuda clínica. Esse é o principal. Eu disse para vocês que a conversa seria muito rica hoje. Né? Eu estou bem feliz. Também aprendi algumas coisas aqui hoje. E acho que todos aproveitaram e estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que vamos repetir outras vezes. E, Manu, eu acho que foi excelente. Desde já está convidada a voltar, doutor. É sempre muito bom. Tenho um assunto muito especial para conversar com a doutora Leila. Ah, que bom. Muito obrigada, Obrigada doutora. a vocês. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A gente falou um pouquinho, né, da nossa prática. Não, mas é do só para dia. estimular as pessoas. E lembrando que vocês podem colocar lá perguntas para a gente, nós vamos responder todas que possível. Depois a gente passa os contatos da doutora Leila e a gente vai fazendo Segundo eu ouço, uma vez tendo consultada com ela, nunca mais quer abandonar. Isso é uma boa característica. Isso é muito bom para médicos, porque aquele que cativa, então, tem o seu paciente controlado ali. Isso mesmo. E na nossa área a gente precisa, né, que o paciente volte muitas vezes. Então, com certeza. Isso é bom. Com certeza. Eu encerro, então, lendo um versículo de Lamentações 3, 22 e 23. São 2 versículos, né? As misericórdias do Senhor são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Se não fosse por isso, esse organismo não funcionaria da melhor forma. Ele tem nos agraciado, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa correr atrás. Muito obrigada, doutor Nassif, muito obrigada, doutora Leila, muito obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.